fazer um acordo. Porque tudo é acordo. Te dou tal tecnologia e você me libera isso. Acordos, 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 E tá? pode acontecer. E pode acontecer. E vai acontecer, porque A biblicamente gente não isso sabe. vai A gente acontecer. sabe. Pastor, tem algumas pessoas que estão sendo apontadas como anticristo porque eles estão abrindo o caminho para isso. Eu vou Sim, dar o exemplo aí, tem tem uma coisa boa pra a falar sobre isso. empresa tem o Elon Musk, que ele tá Um dos fazendo. principais, hein, parceiro? E ele tá falando daquela renda básica universal. Tem Sim. aquela empresa WorldCoin, que tá Ah, captando O WorldCoin é, a íris do olho isso aí é banco, como que eu posso falar? Isso daí é captação de banco de dados humano, mundial. humano. Então você vê, se essas empresas aí começar a captar tantos dados de várias nações, ele vai ter um sistema que ele vai unificar tudo. Sim. E se todo mundo depender desse sistema para receber dinheiro, o Elon Musk já falou, né, da renda básica universal. Não é só renda básica, que é o salário mínimo mundial. Não somente isso, tá? Vai ter também educação globalizada, vai ter. Imagina, a pessoa ganhar 50 mil de salário mínimo, quem que não vai querer? Oxe, todo mundo vai A querer que ideia é essa. O anticristo vem com propostas mirabolantes. É, vai ter também aí moeda única, como a gente tá falando, vai ter questão também de uma igreja mundial, globalizada, então vai ter várias coisas. Existem vários protótipos do anticristo, né? Vários, e existiram vários durante os milênios. Essa é a grande verdade. Mas quem é o anticristo em si? Ele é um grande carismático. Ele precisa de ter aprovação das pessoas. Então, como que a gente vai entender quem é o anticristo hoje? É aquele que vai ter maior aprovação das pessoas. Ele vai ter maior aceitação das pessoas. É como uma rede social, que você coloca lá, pastor Rogério, pastor tal, e aí as pessoas falam assim, o pastor tal, ele tem mais aceitação. Dentro desse contexto, seria o anticristo. Porque ele vai precisar de uma aceitação. muito Então, grande. o Elon Musk está com 60%, 80% dessa aceitação. Com certeza, ele é o grande. Ele é o grande o indicativo para ser o anticristo. É ele. E não vai ser só um, né? Vários, né? Sim. Então, por exemplo, você pega hoje, tem vários. Tem o Trump, que é um outro grande indicativo para ser o anticristo. E é isso que as pessoas não entendem. Pode ser qualquer um deles. Mas aquele que tiver uma hora indicativo de, de cenário mundial, de aceitação de cenário mundial, esse será o anticristo. Então, por exemplo, você pega o Trump, é igual o Bolsonaro aqui. Tem uma aceitação mundial? Não. A aceitação do Bolsonaro é territorial, Brasil. A do Trump, como presidente dos Estados Unidos, é uma parte, porque tem, né, direita, esquerda, tem Sim. toda essa questão. O anticristo, não. O Elon Musk já pode vir com outro cenário. Por quê? Porque ele quer entregar a internet gratuita, entende? Ele vai, né, fazer algumas coisas que vão ajudar a humanidade. Essa pessoa que tiver essa aceitação mundial, nesse cenário, vai ser o anticristo. Então o Elon Musk é um dos principais. É o primeiro nome a gente Eu podia acho que colocar hoje ali. é. Depois tem o Trump. Tem alguns nomes, né? Tem o Jared, tem o outro genro do Trump, que é o islâmico, ele é um islâmico, um árabe na realidade, também. Então tem alguns, mas ninguém conhece. Conhece o Jared um pouco, o outro, mas quem que as pessoas estão conhecendo a nível mundial? Poderia ter sido o Bill Gates, poderia ter sido o que faleceu, o Steve Jobs. Pessoas que. E tudo que vem do Vale do Silício é uma desgraça, né? Você já Sério percebeu? mesmo? Ué, percebe? Tem o Google, o Ali, Facebook. aquele vale de silício é a desgraça da humanidade. Você fala, mas pastor, gerou tanta tecnologia, é verdade, mas essas tecnologias estão acabando com a humanidade. Aí você fala, pastor, mas você está usando isso, notebook, celular, tantas coisas. Verdade, Transmitindo. transmitindo. Eu sempre digo o seguinte: a gente usa tudo isso hoje, mas está destruindo a Terra. Apocalipticamente falando, está destruindo a Terra. Você pega isso aqui, ó. Você sabe quanto tempo isso aqui deterioriza?
Muitos anos, né? Isso aqui não foi criação divina. Plástico. Deus não... Plástico é invenção demoníaca. Demoníaca. E detalhe, esse plástico aqui, ele demora de 400 a 600 anos, se eu não estiver enganado, tá? Para ele se deteriorizar. Ele contamina a terra. Não só a terra. Você pega, por exemplo, essa garrafa de água. Se você bebe o tempo todo garrafa de água, ela vai liberar uma substância parecida com estrogênio, que é o hormônio feminino da mulher, tá? E aí o que que acontece? A mulher que bebe essa água, ela fica mais afeminada, hipersexual. O homem, homossexual. Ô, louco. Então, quer dizer, Um homem que vive com garrafinha de água já tem que desconfiar. mas, Brincando. mas por quê? Mas quando isso não, mas quando isso acontece, não por você beber água, você pode beber dessa água, não tem problema. Pode Mas beber quando, muito. não, você pode beber. Só que você não pode beber quando ela toma sol. Quando ela toma sol, libera essa substância. Então, dependendo de uma gôndola de supermercado ou o carro que vai levar, se tomar sol, vai liberar essa substância. Somente quando toma sol. De restante, não. Mas também tem que tomar cuidado. Mas isso aqui, ó, destrói a terra. Então, você pega o Vale de Silício, Bill Gates, Steve Jobs, vários homens tecnológicos. Eles poderiam também estar nesse cenário, porém hoje quem que é? Hoje nós estamos falando do homem de ferro da atualidade, Do mundo que é o moderno. Elon Musk. E olha só, as propostas dele são mirabolantes. Projeto Neuralink, que é implanta. Meu, você já viu? Você sabe como funciona isso? O projeto Neuralink, o chip? Não, conta pra gente. Outra coisa, eu falo pro pessoal meu, eu falo que é lição de casa, né? Assista uma série na Netflix chamado Halo, ou Halo. 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 H-A-L-L-O, né? Isso. Você assistiu já, não? Não, já vi, assistiu, já. Matheus? Assista. Ali tá falando de implante neural. Implante bioneural, que é um chip que é implantado na qual a inteligência começa a falar com o cara holograficamente e na cabeça dele. O que é o projeto Neuralink? Ele fala, as pessoas vão escutar música na mente, na cabeça. Mas não vai escutar música. Ela vai ser regida pela inteligência artificial. Vai escutar a inteligência artificial na mente. Então, o Elon Musk, olha só, já tem o carro dele, né? O carro elétrico. Elétrico, não. Autônomo, né? É autônomo. O carro dele tem tecnologias assim, ele é portador. Toda pessoa que é invencionista, ela adquire, na realidade, carisma perante as pessoas. E ele também tem a internet, tem vários. Tem a internet dele, a internet Sim. do Elon Musk. Que Tem ele... internet, tem os foguetes que, se você for analisar, Nossa, é uma empresa de guerra. Porque o foguete só troca a cabecinha ali do foguete, coloca o negócio, ele consegue mandar míssil pra onde ele quiser. Então, mas esse é o problema, é o que eu falei do domo, tá sendo rachado por causa de quê? Um dos motivos? Foguetes, né? É que tá o segredo. Estão tentando. E olha, eu tô pra te falar, ele quer habitar Marte e muito provável que ele vai conseguir chegar lá, de alguma forma. Então, olha só, o Elon Musk hoje, no cenário mundial, ele é um forte candidato. Outro é o Trump. O Trump tá crescendo agora, né? Mas dentro dos Estados Unidos, há o que a gente fala que é monopólio, né? Sim. Existe um monopólio. Então, há um grupo. É igual o Bolsonaro aqui, é igual o Luiz Inácio Lula da Silva. É um grupo, tá? Outro não. Mas o anticristo não. O anticristo é aquele que ele vai ter, na realidade, uma aceitação mundial. Por causa de tecnologias. O anticristo ele será completamente tecnológico. Completamente. Ele vai ser portador de diversas tecnologias. Então só pode ser o Elon Musk nesse momento, Ele vai ter né? tecnologia de ressurreição, porque a Olha aí. Bíblia diz que ele vai receber ferida mortal. Olha só, opinião rogeriana, vertente rogeriana. Eu acredito que nesse cenário já desenvolveram a tecnologia nanorobótica. Ou nanotecnologia, que é aquela tecnologia de regeneração nanorobótica. Já viu aquele filme com o Vin Diesel, que é Blue Shoot?
Blue Shoot, uma coisa assim, que o cara atira nele, aí os nanorobôs que estão nele implantados vai regenerando ele na hora. Sim. Muito provável que o anticristo vai ter esse tipo de tecnologia nesse cenário. Muito provável. Porque ele vai ressuscitar. Tá na Bíblia, só lê. O pessoal que tá assistindo, só lê. Ele vai ser portador de tecnologia satelital que já está sendo usada. Você pega aí aquela ilha que foi totalmente queimada. Não é Bahamas, Bahamas é outra coisa. Meu Deus, qual que foi a ilha aí? Me ajuda aí, povo. Os universitários. Teve uma ilha que foi queimada esses tempos aí. Ô, Jesus, me ajuda. Não tô lembrando, não. Tem uma ilha. Havaí. Foi totalmente queimada. Na Jordânia também vira um fogo cair do céu, tecnologia satelital. Vou falar algo para vocês. Muita coisa que acontece no Amazonas é tecnologia satelital e também outras pessoas que jogam, já vi isso, de carros que passam e vão jogando fogo nas matas. Mas tem tecnologia satelital, tá? Que manda fogo do céu. Pessoal, entender um pouco o que eu tô falando de tecnologia, tem um filme com o Gerard Butler que mostra um pouco sobre isso, que é aquele filme sobre. Ai, Jesus, é um filme legal isso aí. Ele faz uma teia de aranha na Terra de proteção. Só que um hacker entra lá, um país que quer, e o que acontece? Aquela tecnologia que também é satelital. Em um lugar ela cria tsunamis, no outro ela gela. E aí vira um caos. É Planeta em Fúria. Planeta em Fúria? Planeta em Fúria. Olha o nome do filme, Planeta em Fúria. E o anticristo, ele vai ser portador dessas tecnologias. Provavelmente pode ser criogenia, portador de tecnologia regenerativa, cápsulas de regeneração. Tem um filme chamado Elysium. Já ouviu falar, não? Já ouvi. Que é com Matt Damon. Esse filme, o que acontece? Eles pegam, existe as cidades flutuantes, tá? Que inclusive é uma vertente. Dizem que a Grande Babilônia é uma cidade flutuante, mas não acredito nisso. Mas é uma vertente. Dizem que os jardins da antiga Babilônia eram flutuantes, mas ali no filme é uma cidade flutuante e toda pessoa que sai. E ali tem. Esse filme, eles estão falando de transhumanismo, a fusão do homem com a máquina. Então eles fundem o homem com a máquina. Por inteligência artificial, questões robóticas. E ali tem uma moça que tem uma doença, uma coisa assim, algo do tipo, e ele consegue levar ela lá para a cidade flutuante porque lá tem cápsulas de regeneração. Muito provável o anticristo vai ter todas essas tecnologias. Aí ele chega para você, você tá com um exemplo. Você tá em estado terminal de câncer. E ele chega e fala assim: não, mas eu tenho tecnologia que te cura em 5 minutos. Nossa. Quem que não vai querer? Você acha que. E gratuitamente. Gratuitamente, hein? Você acha que uma pessoa dessa ela não vai aceitar? Como que os políticos ganham a aceitação do povo? Dando coisas de graça, né? Prometendo coisas. Só que eles prometem, muitos não fazem, né? O anticristo não, ele vai prometer e ele vai fazer. As pessoas vão ver. Vão confiar nele. E vão confiar nele. Por isso que ele vai ganhar esse assédio mundial. Então, o Elon Musk é um dos candidatos. A gente tem que ficar de olho no nível de aceitação mundial que aquela pessoa possui. O Elon Musk ele tem um nível de aceitação mundial muito grande. O Trump tem uma parte, mas está começando a crescer. Tem que ficar atento a isso. Mas olha só, o Elon Musk ele é portador de muitas tecnologias já. Né, de carro, de transporte, de foguete, de internet, de sistema bioneural, chipagem. Ele está com várias tecnologias aí que, na realidade, estão revolucionando o mundo. E esse é o problema. Porque o anticristo vai ter essa vertente aí, essa narrativa. Aqui, ó, a Clarice Alaúde está falando assim. Na série Travelers tem essa nanotecnologia. Sim, tem mesmo. Galera, vai comentando aqui. Isso, comenta aí, então, gente, que a gente vai falando. Na sua visão, o Elon Musk ele é o forte candidato. É um deles, é um dos fortes. Lembrando que sempre verifique isso.
essa que pode ser vários, mas é aquele que terá mais aceitação mundial. Ele vai ser assediado mundialmente. Todos vão gostar dele, porque ele vai ter esse carisma mundial. E claro, esse carisma mundial é porque ele vai solucionar os problemas da humanidade. Os judeus, eles queriam que Jesus solucionasse o quê? Os problemas deles, Sim. né? Que ele fosse um, um super-herói político que destruísse Roma. Era isso que eles queriam. E o anticristo, Mashiach Sotã, ele vai ter isso. Ele vai ser essa pessoa, tá? Essa pessoa. Ô, pastor, e eu queria te perguntar sobre a construção do terceiro templo. Boa. Diz que já tá Bem, tudo pronto lá. O que significa esse terceiro templo? Olha só, esse é um dos sinais da vinda do Messias. Porque o terceiro templo, por que a gente sabe que quando começar o terceiro templo, o anticristo já está aí? Por quê? Primeiro, terceiro não é terceiro Não é templo, isso é terceiro, errado, não? é quarto templo. Já é quarto? Olha Por só, que o pessoal corte, fala hein? terceiro, né? Pastor afirma Que vai ser a construção é do a quarto. quarta construção. Por quê? Primeiro, templo de Shilomo de Meller do rei Salomão. Segundo, templo de Zorobabel, tá lá no livro de Ageu de Zacarias. O templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel, ele vai passar por uma reforma gigantesca por Herodes. Aí ele vira o terceiro templo. Na realidade, é o quarto templo. Então, o quarto templo, na história da humanidade, ele é o quarto templo que o anticristo vai se denominar Deus. É aí que os judeus percebem da besteira que eles fizeram. Porque até o anticristo, até com os judeus, ele vai ter carisma, ele vai ter abertura. Então, por que a gente sabe que a gente tem que ficar atento muito a Israel? Os olhos do mundo estão em Israel. Tudo que acontece lá reflete na humanidade, reflete no planeta. Então, porque Israel é um outro cenário, mas já existe linhagem sacerdotal. Como que é essa linhagem? É tipo Sacerdotes. os sacerdotes mesmo? Sacerdotes. Eles puxaram tudo? Com certeza. É a tribo da onde? Você quer saber qual é a sua raiz judaica? Se você tiver? A maioria tem. Existe hoje um exame que você faz no Albert Einstein, se eu não estiver enganado, acho que é o Albert Einstein, depois até passo para você. R$ 5.000 você faz um exame para você saber qual é o seu percentual judaico genético. Não vou fazer, não. Pelo valor, deixa quieto. Pensei que ia ser uns 50, falei, tô lá, né? Vai ter outro lugar que acho que faz mais barato. Se fosse Mas uns olha 50, tá lá. Existe uma linhagem da que tribo de Levi, que é genética. Sim. Os corraninhos, os sacerdotes, são da tribo de Levi, descendentes de Arão e de Moisés. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Então, eles são esses descendentes. Já existe essa linhagem. Não somente isso, mas também já fizeram todas as edumentárias dos corraninhos, dos sacerdotes. E os sacerdotes, todos os utensílios de sacrifício, os utensílios do Beit HaMikdash já foram feitos. E tem até a novilha vermelha lá, né? A novilha vermelha também, que ela é uma novilha profética. Ela nasceu... Sim, porque ela é uma novilha que ela é sacrificada fora, né, dos muros da cidade. Ela tem que se pegar as cinzas delas, é como se fosse aspergir. E também o templo, as pedras já estão prontas. Como assim as pedras já estão prontas? As pedras da construção. Já tá tudo lá, já. E em 6 meses será construído o templo. 6 meses. Nossa, rápido, Os judeus, com certeza. Tecnologia. Rapidinho. Em 6 meses o templo vai ser completamente construído. Cara, eu tô pra te falar que a gente vai ver isso. Será? Eu acredito. Por causa, depois dessa questão aí da pandemia, acelerou tudo. O mundo foi acelerado. Olha, eu me lembro que antes da pandemia, tudo ainda era manual. Você ia no banco, você fazia as coisas, era um parto para você abrir uma conta. Não, depois da pandemia, tudo virou digital. O mundo começou a ficar digitalizado. O mundo começou a ficar, na realidade, outra tecnologia que o anticristo tem, tecnologia de reconhecimento facial, ocular, digital, tudo isso.
Então o mundo ficou assim. Hoje, você para abrir uma conta hoje, você não consegue abrir se não for por reconhecimento facial. Verdade. Ou seja, pegando informações das pessoas. E olha só, nesse cenário, o templo ele vai ser reconstruído em 6 meses. E quem vai adentrar esse templo? A Bíblia fala, tá no livro do profeta Daniel. Na realidade, é o anticristo. E ele se denomina como Deus. Aí os judeus percebem que ele é uma farsa. E eu tô para te falar, já tá tudo pronto. A única coisa que impede a reconstrução do quarto templo é que, assim, tem o Cótel, que é o Muro das Sim. Lamentações, atrás tem a Mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, aquela cúpula Sim, dourada. dourada. O templo antigo ficava ali. O que impede ainda de eles reconstruírem é aquela parte. Por que aquela parte? Porque é território islâmico. Olha que coisa louca. Israel cedeu para os islâmicos Israel, ali, né? ele é uma mistura de territórios. Por que hoje Israel não celebra o Yovel? Sabe o que é Yovel? Não. O jubileu. Porque o jubileu é assim. Você tem uma terra, ficou na mão arrendada não, ficou 50 anos com Sim. Mateus, quando chegava no 50º ano, ele tinha que te devolver. Sim. Só que hoje Israel não celebra isso, porque a terra deles está com os islâmicos, uma grande parte. Inclusive essa parte que está ali no domo da rocha. Aí A os mesquita islâmicos tinham que ceder essa parte. tinha que ceder ou acontecer alguma coisa ali para destruir aquilo, um terremoto, algo do tipo. Que aí os judeus já com iam certeza. aproveitar. Já ia falar que é um Ou o sinal divino. anticristo, nesse cenário Fazer de um carisma, acordo. fazer um acordo. Porque tudo é acordo. Te dou tal tecnologia e você me libera isso. Acordos, acordos, acordos. E Tá? pode acontecer. Pode acontecer. E vai acontecer. Porque A biblicamente gente não isso sabe. vai A acontecer. gente não sabe quando, mas Quando e como. Mas também assim, vai ser rápido. na também. hora que tiver o acordo, 6 meses o templo é reconstruído. E aí você já sabe, o anticristo tá aí. E muito provável, esses apontamentos que a gente está fazendo aqui. Elon Musk, Trump, lembrando que o anticristo, Mashiach Sotã, o antimessias, ele vai ter uma aceitação mundial. Então a gente tem que ficar atento com isso. E com certeza ele vai oferecer muitas coisas para a humanidade. Tecnológica, gratuita. Meu filho, o pessoal oferece coisa gratuita. Todo mundo quer, né? Ainda Rapidinho. mais de uma cura. Invista em prata com a Real. Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo